Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eles haviam encarado aquilo como uma mera formalidade. Uma altercação inofensiva, uma cena rapidamente esquecida entre clientes apressados e garçons desinteressados. Não sabiam que naquele dia, no estacionamento do Lincoln Diner, um pequeno erro acenderia um pavio sob a fachada polida de suas vidas. Não sabiam que o homem que haviam humilhado, um veterano de olhar calmo, agora modesto e discreto, ao se levantar, seguraria em suas mãos a chave que abriria as portas para sua ruína. Michael Turner, o dono do shopping local, havia reunido seus clientes com um tom condescendente. Sarah Lawson, a diretora de relações públicas, esboçou um sorriso que não chegava aos olhos. Tom Bennett, o influente advogado, os havia tocado mais do que o apropriado. Eles riram, considerando suas ações nada mais do que uma demonstração de domínio social, um lembrete de quem mandava no bairro. Mas este veterano, James Dean Wallace, carregava mais do que apenas cicatrizes físicas, ele conservava uma memória afiada, princípios e aliados que eles nem sabiam que existiam. O que eles haviam considerado um incidente trivial, na verdade, despertaria uma velha história, dívidas, concessões, provas ocultas, e transformaria a humilhação em uma revelação que os despojaria de tudo. Esta história narra a lenta decadência daqueles que se consideravam intocáveis, a força silenciosa de um homem que a sociedade tentou esquecer e como a verdade, quando encontra um rosto, sempre acaba exigindo reparação. Esta é a história da humilhação que deveria ser apenas mais uma cena, e que se tornou a tempestade que varreu tudo. Michael Turner adorava números. Contratos, curvas de crescimento, as placas de mármore nos saguões de seus prédios, tudo era calculável. Quando olhava para sua cidade da sacada do escritório, via um tabuleiro de xadrez onde cada prédio, cada empresa, tinha seu lugar e seu papel. Ele se via como rei. Sarah Lawson via a imagem, brochuras, fotos, campanhas, ela não deixava nada macular seu brilho. Tom Bennett via a lei como um instrumento maleável, uma língua para persuadir e um martelo para finalizar. O Lincoln Diner era um daqueles lugares que Michael considerava meramente decorativos, um bistrô aconchegante onde seus clientes tomavam café entre um compromisso e outro. Naquela manhã, uma discussão por uma vaga de estacionamento, um mal-entendido com o segurança, e James Wallace, apoiado em seu andador, foi abordado por um jovem funcionário que fez um comentário cortante. James respondeu com dignidade. A discussão se intensificou. Michael interveio, Sarah observou, Tom zombou. Sem que nenhum deles percebesse o que estava fazendo, eles o empurraram, humilharam seu nome e seu passado, fizeram dele um espetáculo. Após a cena, o telefone de Sarah tocou, um e-mail que a fez sorrir, e então ela retornou ao seu mundo organizado. Tom foi ao tribunal, quase comovido por ainda estar em uma arena. Michael entrou em seu carro oficial, repassando mentalmente a agenda do dia. Nenhum dos dois viu a mão trêmula de James enquanto ele guardava o chapéu. Nenhum dos dois ouviu o sussurro que James anotou em um caderno. Nada está perdido. Nada está esquecido. Este caderno continha 30 anos de memórias, nomes, datas, transações. Antes de chegar ao Lincoln Diner, James fora oficial de logística e depois investigador de comissões internas. Ele conhecia pessoas, fatos, contas, provas. Figuras obscuras, conselhos de administração, contratos aparentemente limpos que escondiam fios de obscuridade. E em meio a esses arquivos, uma folha anotada mencionava o projeto Sequoia, um esquema financeiro que envolvera Michael Turner, com ramificações que chegavam até Tom Bennett. James nunca falará. Observava. Anotava. Talvez estivesse esperando o momento em que a maré viraria. O caderno de James não era uma coleção de anedotas. Era um verdadeiro tesouro. Cada nome estava ligado a uma data, um lugar, um recibo. O projeto Sequoia fora, outrora, uma empreitada ambiciosa, um programa de renovação urbana que prometia empregos e grandeza. Dinheiro público fora misturado com fundos privados. Algumas partes estavam desaparecidas. Envelopes haviam mudado de mãos. Aos poucos, a cidade crescerá, e também os homens que a moldara sobre alicerces instáveis. James não era ingênuo. Sabia que tornar o caso público sem provas irrefutáveis só o afundaria ainda mais. Mas a humilhação que sofreu naquele dia reacendeu algo dentro dele, não uma sede de vingança pessoal, mas o desejo de garantir que aqueles que perpetraram a injustiça não pudessem mais se esconder atrás de seus títulos. Ele combinou de se encontrar com uma ex-colega de classe, Emily Carter, uma jornalista investigativa independente conhecida por suas investigações tenazes e por sua recusa em se curvar ao poder local.
Emily ouviu James. Ela tocou no caderno, leu as páginas. Ela compreendeu a situação. Onde James mencionava uma data, ela via uma possível linha de investigação. Onde ele lia um nome, ela via uma rede. Suas perguntas revelaram conexões: o mercado fraudulento, licenças vendidas, auditorias adulteradas por uma empresa ligada a Tom Bennett. Emily concordou em investigar mais a fundo, mas com um aviso: você não enfrenta pessoas poderosas com base em impressões. Você precisa de documentos, testemunhas, extratos bancários. James concordou. Ele conhecia um homem, Hector Morales, um ex-contador que virou zelador, que guardava cópias em papel por medo de ser descoberto. Hector se lembrou. Eles me pagavam para ficar calado, murmurou. Mas ele havia guardado cópias por precaução. Os grãos de areia começavam a obstruir as engrenagens. Enquanto isso, o dia transcorreu para os 3 humilhadores. Michael assinou um acordo de financiamento, Sarah finalizou uma campanha e Tom obteve uma decisão favorável. Mal sabiam eles que por trás daquelas páginas, uma mão discreta estava reunindo as peças de um quebra-cabeça que mudaria seus destinos. Emily publicou um artigo conciso e preciso que apontava irregularidades no projeto Sequoia. Os leitores o leram. Alguns ficaram irritados, outros não notaram nada. Mas uma reação não pode permanecer localizada para sempre. A notícia se espalhou. Um investigador financeiro foi contratado. As contas foram examinadas minuciosamente. As primeiras pistas apontavam para transferências suspeitas para uma conta ligada a uma empresa de fachada. O nome de Michael Turner começou a aparecer em documentos cuja existência ele sequer conhecia. Michael sentiu a pressão. A princípio recusou-se a acreditar, depois, quando um auditor independente enviou uma carta solicitando documentos, ele consultou Tom. Tom, inicialmente confiante, encontrou irregularidades nos contratos que ele mesmo havia assinado para formalizar certas transações. O medo deu lugar à pressa. Sarah, que construíra sua imagem com base no controle, percebeu as rachaduras em sua fachada. Tentou amenizar a situação publicamente, emitindo declarações açucaradas e marcando entrevistas onde, sempre sorridente, minimizava o ocorrido. Mas a máquina pública começara a se voltar contra ela. Testemunhas esquecidas despertaram. Encorajado, Hector Morales entregou a Emily uma caixa lacrada. Dentro dela havia fotocópias, recibos e cartas assinadas. Cada item parecia inócuo individualmente e juntos formavam uma teia. Emily pediu a uma empresa especializada que analisasse alguns dos documentos. As datas coincidiam. As assinaturas em alguns cheques pareciam ilegíveis. Tom, que pensava poder comprar o silêncio, sentiu-se encurralado. O orgulho de Michael transformou-se em uma fúria latente. Ele ligou para seus contatos, ameaçou e tentou pressionar a jornalista. Alguns de seus aliados hesitaram. O poder nunca é um bloco completamente monolítico. Ele se baseia em apoio. E quando o apoio vacila, a ruína começa com rachaduras invisíveis. James observou. Não demonstrou nenhum entusiasmo triunfante. Sabia que a justiça é lenta, que muitas vezes morde as panturrilhas antes de agarrar a garganta. Mas permanecia convicto de que cada documento, cada testemunha, oferecia uma chance de reparar uma injustiça maior do que a sua própria humilhação. A mídia nacional repercutiu a história. O caso ganhou um nome, Sequoia Gate. Investidores retiraram seus compromissos. Bancos desistiram. Michael Turner viu prédios serem investigados, contratos suspensos e sócios se retirarem. Seu império jurídico desmoronou. Tom Bennett teve a audácia de usar sua tática habitual, desafiar, subornar e atrelar o debate a tecnicalidades, mas as crescentes evidências tornaram a retórica ineficaz. Autoridades federais abriram um processo. Buscas foram realizadas. Sarah foi forçada a renunciar ao Comitê de Desenvolvimento Urbano, sua reputação manchada por e-mails vazados que revelaram cinismo e desprezo. A indignação pública foi generalizada, não apenas com o desvio de verbas, mas também com a dissonância moral. Esses líderes locais, que haviam ridicularizado um homem comum, revelaram-se cúmplices de um sistema que enfraquecia justamente as comunidades que alegavam servir. As redes sociais amplificaram a revolta. Manifestantes se reuniram em frente ao Lincoln Diner. Veteranos se uniram em nome de James, não para celebrar a vingança, mas para exigir transparência e reparação para todos os que foram prejudicados. A derrocada assumiu uma forma administrativa e simbólica: demissões, processos judiciais, confisco de bens. Michael viu suas contas bancárias congeladas, Tom recebeu uma intimação, Sarah perdeu seu prestígio social e o acesso aos círculos dos quais dependia. Mas a sanção mais devastadora foi mais sutil: a traição revelada às suas próprias pessoas.
Sócios se sentiram enganados. Amigos se distanciaram. A vida que haviam construído, contratos, amizades, status, estava desmoronando não apenas sob a mão visível da lei, mas também pelo golpe ainda mais duro da rejeição social. James, porém, não estava exultante. Sentia um alívio sombrio, como quando uma bandagem dolorosa é arrancada. As coisas não voltariam a ser como eram, nem para os poderosos, nem para aqueles que haviam sido esmagados. E em meio à papelada e às audiências, James revisitou seu passado. Camaradagem, feridas, promessas quebradas. Ele compreendeu que a cura era um processo coletivo. No tribunal, a verdade precisava vir à tona. Testemunhas se apresentaram. Héctor Morales depois. Um ex-contador de uma empresa parceira concordou em cooperar e um ex-executivo admitiu ter feito pagamentos para manter o emprego. Tom tentou manobrar, protelando, desacreditando. Mas o grande volume de documentos e depoimentos formava um mosaico denso demais para ser desmantelado pela retórica usual. As audiências públicas foram dolorosas. Michael, acostumado à compostura, desabou em lágrimas em particular. Sarah ofereceu um pedido de desculpas público frio e comedido. Sou falso. A humildade forçada e tardia deles não fez nada para apagar as feridas infligidas ao veterano nem a raiva de uma comunidade traída. Contudo, o evento também trouxe consequências inesperadas. Foi proposta a criação de uma comissão de reparações, liderada por membros independentes, para realocar fundos para programas de reintegração de veteranos e projetos comunitários. James, em uma humildade recém-descoberta, foi convidado a servir como conselheiro moral. Ele aceitou não por desejo de honra, mas porque não queria que a verdade fosse explorada para benefício próprio. As sanções legais vieram multas, restituições, penas leves para alguns cúmplices, mas talvez a punição mais justa tenha sido a mudança nas relações humanas. Rostos se afastaram, nomes passaram a ser associados à traição. Os filhos e parceiros de Michael e Tom questionaram suas escolhas. Os patrimônios ruíram e, com eles, a certeza de um poder inabalável. Para James, a vitória não estava completa. Ele havia obtido reparações tangíveis, mas também havia despertado memórias sombrias e forçado uma cidade a confrontar sua própria fragilidade moral. Ele compreendeu que a justiça não se limita à queda dos poderosos, ela também exige a reconstrução de laços rompidos, a escuta dos oprimidos e a manutenção de vigilância constante. Nos anos que se seguiram, a cidade mudou. O programa Sequoia foi reformulado, auditorias transparentes, comitês de cidadãos, contas públicas acessíveis. Sarah saiu, trabalhou como voluntária em grupos de apoio e, aos poucos, encontrou um caminho da má reputação à cura. Tom, marcado por suas experiências, defendeu a reforma das práticas que antes o haviam beneficiado. O tribunal agora o encarava com suspeita, mas também, às vezes, com uma exigência de honestidade. Michael, humilhado até mesmo por suas ações, vendeu propriedades, apoiou iniciativas de transparência e aprendeu, da maneira mais difícil, a diferença entre liderar e destruir. James tornou-se uma figura modesta, mas respeitada. Ele escrevia menos em seu diário e passava mais tempo ouvindo. Fundou uma pequena organização para ajudar veteranos na transição para a vida civil, oferecendo treinamento profissional, aconselhamento e apoio administrativo. Evitava os holofotes, buscava curar em vez de triunfar. Quando a placa comemorativa foi finalmente instalada no Lincoln Diner, muitas vozes pronunciaram seu nome não como de um homem em busca de vingança, mas como de um cidadão que, com dignidade, lembrou sua comunidade do preço de humilhar outro ser humano. A cena final retrata um jantar simples, James rodeado por velhos amigos, Emily, Hector, homens e mulheres que escolheram transformar a dor em iniciativa. De vez em quando, uma velha cicatriz o incomodava no braço, uma lembrança de um campo distante. Ele erguia o copo e dizia simplesmente: "Você não pode comprar o passado de volta, mas pode escolher como seguir em frente a partir daqui." Os rostos ao redor da mesa sorriram, não com sorrisos triunfantes, mas com sorrisos que resistiram à tempestade e optaram pela cura. A história de James Wallace e daqueles que o humilharam é uma história de convulsão. De um lado, a presunção de impunidade construída sobre prestígio e dinheiro. Do outro, a simples dignidade de um homem que a sociedade quase havia esquecido. Ela nos lembra que a humilhação nunca é anedótica. Deixa sua marca, seus vestígios, e exige uma resposta, às vezes legal, às vezes moral, frequentemente trabalhosa. Os poderosos perderam o que haviam construído não por um lampejo de vingança pessoal, mas porque suas ações enfraqueceram um contrato social. James não buscou a destruição por si só, ele escolheu a transparência e a reparação. E a cidade imperfeita aprendeu que é melhor ouvir do que rir.